E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos analisar mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Dessa vez o Botafogo venceu fora de casa lá no Barradão, vitória por 1-0 e voltou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tropeçou, o Palmeiras venceu seu confronto contra o Atlético Goianiense e o Botafogo assumiu novamente a liderança do Brasileirão. E assim, rapaziada, um jogo difícil, um jogo complicado pro Botafogo. Eu já esperava um jogo difícil, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Você pode estar jogando contra time que tá próximo ou dentro da zona de rebaixamento. Todos os jogos vão ser complicados no Campeonato Brasileiro. São poucas as exceções de jogos que não são difíceis no Brasileirão. E hoje o Botafogo teve mais uma partida muito complicada. O Botafogo não fez assim um jogo vistoso tecnicamente. Para quem hoje queria ver uma partida super movimentada, um futebol extremamente bem jogado, o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mas o Botafogo foi mais uma vez competitivo e marcou bem. E saiu vencedor. Hoje era um jogo assim onde o Botafogo tinha que vencer e venceu. Tinha que conseguir os 3 pontos de qualquer forma para voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro e conseguiu. O Botafogo fez um primeiro tempo bem amarrado. Tanto Vitória quanto o Botafogo com muita marcação. Os dois times muito preocupados em marcar e até com pouca inspiração. O Botafogo até tentava criar situações de gol, mas eu senti que o time do Botafogo tava faltando assim um pouco dos laterais no jogo de hoje. Nem o Marçal nem o Matheus Pontes conseguiram dar a profundidade de jogo que o Damian Soares e também o Cuiabano dão quando estão em campo, e era um Botafogo sem tanta velocidade pelos lados do campo. O Eduardo não estava conseguindo conectar tão bem hoje os setores do Botafogo. O Júnior Santos no primeiro tempo também não estava conseguindo ser efetivo. E o Vitória fazia uma boa marcação, tirando os espaços do time do Botafogo. Mas também o Botafogo não cedeu muitas oportunidades para o Vitória no primeiro tempo. Pelo contrário, o Botafogo fez até um jogo bem equilibrado também defensivamente. Teve só uma chance ali. Teve só uma chance de um pouco mais de perigo do Vitória na cabeçada do Mateuzinho. E o Botafogo no primeiro tempo também teve uma oportunidade ali de gol com o Júnior Santos. Não chegou a ser uma grandíssima oportunidade, mas foi uma oportunidade de gol que o Botafogo também teve depois de uma jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento que veio para o Júnior Santos bem no iniciozinho do jogo. No segundo tempo, obviamente, os dois times vão se abrir e vão buscar mais o resultado. O Vitória precisava da vitória para se aliviar um pouco nessa briga contra o rebaixamento, e o Botafogo tinha ali, com certeza, teve a conversa no vestiário, já sabendo do resultado do Flamengo, que uma vitória no jogo de hoje colocaria o time novamente na liderança. Então o Botafogo volta um pouco mais decidido a buscar esse resultado, adianta um pouco o seu time, vai um pouco mais pro tudo ou nada no segundo tempo e rapidamente surge efeito. O Botafogo com a pressão um pouco mais adiantada, a marcação um pouco mais adiantada, conseguindo recuperar um pouco mais a posse de bola, longe de ser um jogo primoroso do Botafogo no segundo tempo, mas o time consegue o pênalti, né? O Gregory sofre o pênalti, uma jogada onde ele estava buscando entrar dentro da área, sofre o pênalti e o Eduardo perde o pênalti. E com certeza passou um filme na cabeça do torcedor do Botafogo, esse lance do pênalti perdido pelo Eduardo, do pênalti perdido pelo Tiquinho contra o Palmeiras. Só que no jogo de hoje, o Botafogo, mesmo perdendo o pênalti, logo em sequência conseguiu fazer o seu gol que deu a vitória, o gol do Savarino. O Eduardo sai machucado, assim, eu não sou médico para julgar se interferiu em algo ou não, a possível lesão do Eduardo para ele perder o pênalti. Porém, eu acredito que não. Eu acredito realmente que ele acabou sentindo a pressão e perdeu o pênalti. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele tenha sentido quando estava correndo e bateu o pênalti lá para cima, mas eu acho que ele acabou sentindo a pressão e perdeu o pênalti. A pressão de ser um pênalti decisivo para o Botafogo voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele sai do campo, entra o Tietê e, consequentemente, o Tietê é o cara que rouba a bola, é o cara que está bem posicionado, é o cara que está alerta, rouba a bola, chuta, faz a finalização e a bola sobra nos pés do Savarino no lance praticamente assim em sequência, uns 2-3 minutos depois do pênalti perdido pelo Eduardo. Então esse pênalti acabou nem fazendo tanto mal para a questão psicológica do Botafogo, porque o time conseguiu rapidamente reagir e fez o seu gol. E depois o Botafogo segura grande parte do jogo, até tenta atacar, mas sem muita efetividade. O jogo fica feio de meio de campo. Vitória na reta final conseguiu criar algumas oportunidades. O John salvou o Botafogo mais uma vez em lances decisivos. E o Botafogo hoje também contou com a sorte. Porra, aquela finalização que a bola pega nas costas do Damian Soares, depois vai pro travessão, cara, assim, é absurdo, cara. Se a gente pode falar ou não que foi sorte de campeão, é um lance assim, e, cara, de sorte de campeão, aquela bola ali não ter entrado, pro Botafogo se manter na liderança. Mas assim, os grandes destaques hoje do time do Botafogo foram, pra mim, um jogo muito aguerrido do Júnior Santos, um jogo também muito aguerrido, de muita pressão na marcação
do Gregory e do Marlon Freitas. O Matheus Ponte, que não fez um jogo bom ofensivamente, defensivamente foi bem em alguns lances, em outros lances deixou a desejar, chegou atrasado em jogadas. O Fernando Marçal, defensivamente, pelo lado dele, o Botafogo não sofreu tanto. Já ofensivamente, o Marçal também não conseguiu dar um apoio sólido, por exemplo, como faz o Cuiabano nos jogos do Botafogo. O Cuiabano lateral muito ofensivo, dá muita profundidade ao time. O Savarino fez o jogo, fez o gol, foi o cara que decidiu a partida, fez um jogo de boa movimentação pelo meio de campo. O Eduardo um pouco sumido, apagado. O Lucas Alter e o Alexander Barbosa cortaram bolas importantes, mas também vacilaram em alguns lances, mas no final das contas não comprometeram, fizeram um jogo ok. E o John também foi um dos grandes destaques da partida pelo lado do Botafogo. O Luiz Henrique acabou saindo ainda no primeiro tempo para, sei lá, se tiver com alguma lesão não agravar algo do tipo, ele conseguir jogar contra o Palmeiras. O Romero entrou e fez um jogo burocrático, não acrescentou tanto ao time do Botafogo, também não comprometeu, mas a gente sempre espera mais. Nas substituições o Botafogo teve, no meu modo de ver, com a entrada do Diego Hernandes com bastante movimentação e com bastante vontade, como sempre tem o Diego Hernandes, ele sempre entra muito elétrico durante as partidas. O Tietê foi importante, o cara que roubou a bola, que fez ali o gol do Botafogo também acontecer, e esses foram os destaques do Botafogo no jogo de hoje. Também no final depois entrou o Damian Soares, mas praticamente não participou tanto do jogo. Vamos ver como é que foi a vitória do Botafogo sobre o Vitória da Bahia, cara. Um jogo que começa com esse gol aí anulado do Vitória, um lance de falta em cima do John. O Fismark avisa, eu vi. Essa foi a melhor chance do Botafogo no primeiro tempo. Um bom passe do Savarino, que encontra o Júnior Santos, que acaba pegando mal na bola. A bola caiu na perna esquerda. Ele acabou pegando muito embaixo e a bola subiu. Lance de falta em cima do Júnior Santos. O Júnior Santos, assim, o que sempre impressiona no Júnior Santos, cara, é que, assim, às vezes ele pode não estar no seu melhor dia tecnicamente, mas a entrega dele é surreal, irmão. Ele sempre se entrega os 110% pro time do Botafogo. Uma boa jogada aí pro Alexander Barbosa tentar fazer o gol de cabeça. Uma boa possibilidade no jogo aéreo. Mas um jogo de muitas faltas no primeiro tempo. Um jogo muito brigado, muito disputado fisicamente. Os dois times querendo ocupar os espaços dentro de campo, negociando a cada momento de forma ferrenha com o adversário, qualquer pequeno espaço que tivesse. Um jogo muito físico. Mais uma boa jogada aí do Botafogo, essa roladinha do Júnior Santos pro Savarino, mas ele bateu em cima do goleiro, Tinha bastante gente também na frente, então era uma finalização complicada do Savarino, não era uma finalização fácil. Aí uma falta que pediram expulsão pro Eduardo, eu não achei lance de expulsão. Achei uma falta realmente para cartão amarelo, uma falta forte por trás, porém para cartão amarelo. Não foi uma falta desleal. Foi realmente mais uma falta para parar o ataque do Vitória. E aí a jogada mais perigosa do Vitória no primeiro tempo, isso aqui não pode acontecer na saga do Botafogo, O Mateuzinho deve ter menos de 1,70 m de altura e cabeceou ali no meio da zaga do Botafogo. Aí não dá, cara? Isso não pode acontecer. Cabeceou limpo, livre, o John fez a defesa, seguro, não deu rebote. Mais um chute aí do Mateuzinho, mas a bola pegou na cabeça do Alexander Barbosa, caiu, Mas fez o certo. O zagueiro nessa situação, irmão, tem que botar a cabeça na bola. Pode ficar, não, tô com medo da bola, jamais. Júnior Santos, muito chato, de ser marcado. Cara, o tempo todo dá a opção de passe. Tentativa de chute do Romero. O Romero entra no lugar do Luiz Henrique. Na minha opinião, são jogadores de característica diferente. O Luiz Henrique tem mais velocidade, o Romero é um cara de mais cadência. E, obviamente, o Luiz Henrique tem mais talento técnico, para decidir um jogo, fazer algo diferenciado. O Vitória vem pro segundo tempo também buscando a vitória. Tem essa boa jogada aí do Lucas Esteves, chuta a bola pra cima. Era uma boa jogada pro Júnior Santos, ele busca a finalização, mas foi muito bem travado ali. Na hora do chute ele foi travado, mas... Nem eu falei, o Botafogo voltou pro segundo tempo mais movimentado, buscando mais o jogo também. As duas equipes, na verdade, voltaram mais dispostas a conseguir a vitória. E aí o Gregory avançando, o Gregory que é um jogador
que fez uma boa partida, marcou bem, conseguiu ocupar bastante espaço, não deixou o Vitória criar jogo por dentro nele. Marlon Freitas, vocês perceberem, o Vitória não teve liberdade alguma para criar por dentro, e que o lance do pênalti. Pênalti que foi muito bem marcado, né? Bem em cima da linha é pênalti, cara, ó, em cima da linha, bem em cima da linha, o pé dele ali pisa no pé do Gregory, o Alejandro, e pênalti bem marcado. Certeiro a marcação do pênalti. Eu acho que é algo também que tem que ser decidido no Botafogo, né? Quem é o batedor de pênaltis oficial do time? Eu sei que é o Tiquinho, tem o Eduardo que bate pênalti. Mas o Botafogo precisa, vai ter agora no Almada, quando tiver à disposição, um cara realmente que é batedor de pênaltis e que marca todos os gols de pênalti que bate. Ou que tem um aproveitamento muito bom. Você não pode, é que nem eu falei, é difícil de eu julgar aqui se teve a parte física do Eduardo que atrapalhou na cobrança, mas tu não pode perder um pênalti desse, né, cara, pro time, pra liderança. Não pode, porra, chutar pra cima assim, bate no meio do gol, então. Aqui a jogada do Tietê, que ele tinha recuperado a bola, o Vitória bobeou, era um jogo de poucos encaixes que davam a possibilidade de erro, e qualquer time que errasse seria crucial. O Botafogo aproveita o erro do Vitória e castiga. E o Botafogo não teve nenhum erro assim crucial na partida. Savarino faz o gol da vitória do Glorioso, rapaziada. Era uma boa defesa do Lucas Arcanjo e o Savarino no rebote não perdoou. Savarino voltou muito bem da Copa América, hein? Sendo decisivo pro time do Botafogo nesses últimos 2 jogos. Essa falta aí do Matheus Ponte, meu amigo, eu vou te contar. Pediram a expulsão do Matheus Ponte, ele já tinha amarelo. O juiz não expulsou, ainda bem. Boa defesa do John. O Botafogo não pode dar mole nessa jogada de bola aérea. Aí uma falta em cima do Romero. Ele busca o drible. Mas o Romero ele não tem velocidade, né, cara? Isso que é complicado. Aí o Janderson tentando de cabeça. É que uma defesaça do John. Esse tipo de defesa que eu valorizo no goleiro. Porque o time tá 1 a 0. Botafogo deixaria de somar 2 pontos se ele não faz essa defesaça. Ele fez, né? Garantindo os pontos pro Botafogo. Essa bola aqui é inacreditável, irmão. Porra, inacreditável, cara. Inacreditável. Mas inacreditável pro bem do Botafogo, né? Olha o Damian Soares. Que salvado o Damian Soares. A bola pega nas costas dele, irmão, e vai no travessão, ó. Ele vira de costa, ela pega nas costas dele, vai no travessão e não entra, irmão. É um lance de sorte de campeão, rapaziada. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Eu falei, um jogo aguerrido, mas hoje o importante eram os 3 pontos pro Botafogo. Não foi uma grande atuação, mas eu acredito que o Botafogo ainda pode apresentar mais dentro de campo, com a bola nos pés do que vem apresentando. O Botafogo pode fazer mais jogos como fez contra o Atlético Mineiro. Mas a gente tem que entender as circunstâncias de cada jogo e saber também valorizar pontos mesmo quando você não joga bem, que foi hoje o caso do Botafogo. E é isso. Só o vídeo de hoje. Abraço do Francesco. É nóis. Fui.